Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado. Há um antes e um depois da morte nas tragédias do ano passado de mais de 100 compatriotas nossos. Depois desse choque com a realidade, formou-se um pacto silencioso entre todos os portugueses. Exige-se uma radical mudança de atitude para com o interior do país. E, portanto, a pergunta a fazer no âmbito da discussão do Orçamento do Estado português para o ano 2 do pós-tragédias de 2017 não é se aí há ou não sinais de apoio ao interior. Claro que há, tinha de haver. A pergunta a fazer é se esses sinais estão ao nível daquilo que o Estado português tem a obrigação patriótica de fazer pelo interior do país. Não interessa aqui aprofundar os pequenos truques, como o da mudança de nome da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, completamente descredibilizada, para a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Interessa, sim, é olhar com olhos de ver para aquela meia dúzia de medidas que, com muita propaganda à mistura, tem sido apresentada pelo Governo como decisiva para a valorização do interior. Olhemos com olhos de ver. O soundbite de que, em 2019, as empresas no interior, em função dos empregos criados, podem ter 0 de IRC. É uma medida de concretização muito incerta, porque ela só será possível se a Comissão Europeia autorizar, e sabe-se lá quando é que virá a resposta de Bruxelas, provavelmente já depois das eleições. O Programa de Captação de Investimento para o Interior, inspirado nos conhecidos projetos PIN, é uma medida apenas proclamatória, não passa de um mero conjunto de boas intenções, sem qualquer tradução concreta do ponto de vista financeiro no Orçamento do Estado aqui em discussão. Redução de portagens para veículos de mercadorias. É uma medida de efeitos residuais e anulada pela nova taxa de carbono e pelo adicional ao ISP do gasóleo que o Governo teima em manter, a que acresce a tentativa deliberada a este respeito de baralhar e enganar quem vive no interior, quando, pela voz do Sr. Secretário de Estado, que aqui o acompanha, o Governo põe a circular em toda a comunicação social do país a notícia de que este Governo defende que o próximo Governo acabe com as portagens no interior, com uma pequeníssima condição, claro: primeiro votem no Partido Socialista e depois logo veremos. Isto não é sério, Sr. Ministro. A reorientação de fundos comunitários do turismo para o interior. É uma medida positiva, naturalmente, mas convenhamos, era o que mais faltava que não se reorientassem fundos comunitários do turismo de áreas com enorme pressão turística, já com excesso de turismo, como Lisboa e Porto, para outras regiões. Isto é da mais elementar justiça e uma medida de gestão quase corrente. A diminuição de vagas nas instituições de ensino superior de Lisboa e Porto. É uma falácia. Favorece apenas as instituições das outras cidades do litoral. Os benefícios residuais em sede de IRS para os estudantes do interior. É um engodo, porque, em simultâneo, o Governo impõe às instituições de ensino superior com propinas mais elevadas, que são, naturalmente, as dos grandes centros urbanos do litoral, impõe-lhes maiores reduções de propinas. Um exemplo concreto. Um estudante do ensino superior público em Viseu paga atualmente uma propina de 950 €, quando esse valor em Lisboa e no Porto é de 1.068 €. Ao reduzir-se o valor máximo das propinas para 856 €, isso significa que em Lisboa e Porto há uma redução de 212 € e em Viseu de apenas 94 €. É ao contrário, Sr. Ministro. O Governo está a incentivar a ida de estudantes do interior para o litoral. E no contexto desta discussão, não posso deixar de aqui lembrar a grande marca deste orçamento, que é a alteração do paradigma de mobilidade nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que é fundamental e ninguém contesta, mas que é feita à custa do aumento de impostos de quem já vive em regiões desfavorecidas, e isso é injusto. Por que razão quem vive num pequeno concelho do interior do país, para se deslocar por motivos profissionais, de saúde, educação, cultura, por não ter alternativa, é obrigado pelo atual Governo a pagar mais impostos, para que quem vive nas grandes cidades, deslocando-se exatamente pelos mesmos motivos, o possa fazer a custos mais reduzidos? Isto é imoral. E é por tudo isso, Sr. Ministro, que àquela pergunta inicial a resposta é óbvia. No ano 2 do pós-tragédias de 2017, este orçamento está muito longe
daquilo que o Estado português tem a obrigação patriótica de fazer pelo interior do país. O Governo falha ao interior do país e isso é imperdoável. Muito obrigado.